Olá, eu sou Elaine Cunha. Vamos a mais uma leitura? O livro de hoje, Identidade. Quem Deus diz que você é? De Alex Kendrick, Stephen Kendrick. Capítulo 34. Você pode ser verdadeiro até o fim. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Uma das coisas mais amorosas que podemos fazer por qualquer pessoa é ajudá-la a se preparar para o dia do julgamento. Todo mundo que já viveu está indo em direção a este incrível encontro. É o grande equalizador, o choque de realidade final. Nenhum lugar para se esconder, ninguém mais para culpar, nenhuma forma de adiar para que você possa ter tempo de se preparar. O fim chegará. Os livros serão abertos e você terá que abrir sua conta pessoal para Deus, verificar como você investiu a vida que Ele confiou a você. Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 15. A eternidade atravessa um único canal, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. E nesse julgamento, Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas, revelando os motivos de nossos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Jesus Cristo julgará as palavras que falamos. Mateus capítulo 12, versículo 36. E as ações que realizamos em vida. Romanos capítulo 2, versículo 5 a 8. Este dia do julgamento não é uma alegoria religiosa projetada para motivar pessoas. É uma realidade futura estabelecida por um Deus santo que trará justiça sobre todas as coisas. Jeremias capítulo 9, versículo 24. Esse julgamento já está conectado às nossas consciências. Romanos capítulo 2, versículo 15. Cada um de nós está ciente de nossa própria pecaminosidade, enquanto internamente desejamos que as injustiças do mal sejam expostas e punidas, que erros sejam corrigidos, que vítimas inocentes sejam justificadas e que boas ações sejam recompensadas. Tudo isso acontecerá como resultado do tribunal de Cristo. Salomão, o rei mais sábio da terra, resumiu todos os seus conselhos escrevendo: Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer toda a obra a juízo, com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. E mesmo lá, no local de acerto de contas da sua jornada mortal, tudo dependerá da sua identidade, como ninguém é justo ou sem pecado, além de Cristo. A admissão além deste ponto é reservada para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Sua eternidade depende de quem você é. Tito capítulo 3, versículo de 5 a 7. A palavra de Deus diz: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3, versículo 36. Por mais aterrorizante que possa parecer até o pensamento sobre o julgamento final, e deve realmente ser amedrontador para aqueles cuja identidade se encontra em si mesmos ou em suas próprias realizações. A Bíblia diz que você, se permanecer em Cristo, poderá encarar este dia impressionante com confiança. Sim, confiança. E agora, filhinhos, permanecei nele, disse João, o apóstolo, para que, quando ele se manifestar, possamos ter confiança e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. 1 João capítulo 2, versículo 28. João
nos exorta a andar em amor e a nos aproximar do Senhor na expectativa do julgamento. Ele escreve: Deus é amor, e aquele que habita em amor habita em Deus, e Deus nele. Nisto, o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque, como ele é, assim somos nós também neste mundo. 1 João capítulo 4, versículo 16. Jesus, obviamente, viveu em retidão, amou sacrificialmente e agradou o Pai em totalidade. Obediência perfeita, amor fiel, cumprimento de toda a lei de Deus, sem pecado e sem falhas. Portanto, o Pai prontamente, justificadamente, o recebeu no céu no final de sua vida terrena. Hebreus capítulo 4, versículo 14. A mesma coisa ocorrerá com todos nós que nos encontrarmos nele no dia do julgamento, porque a justiça de Cristo é a nossa justiça. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Não conquistamos essa justiça, nos foi dada como um presente da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 17. Em Cristo, você pode vestir-se de novo homem, que, segundo Deus, é criado em justiça e verdadeira santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Por esse motivo, Cristo poderá apresentá-lo sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante, mas santo e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Isso faz parte de nossa herança como filhos amados de Deus. Então, enquanto nos preparamos para fechar este livro, e à medida que olhamos adiante para o restante de nossas vidas neste mundo e para o futuro eterno com Ele, que tipo de pessoas deveríamos ser enquanto esperarmos o dia de Deus e apressarmos sua vinda? 2 Pedro capítulo 3, versículo 11 e 12. Paulo disse que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Romanos capítulo 13, versículo 11 e 12. Mas o fim de todas as coisas está próximo, alertou Pedro. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Em outras palavras, isso é sério. A vida é um vapor. O tempo é curto. Comece a preparar-se para o dia do julgamento agora. Comece a viver com a eternidade em vista. Em qualquer homem que tem nele esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. 1 João capítulo 3, versículo 3. Mas mesmo com a sua mente pronta para a ação, com os olhos bem abertos, vivendo cada dia com paixão e prioridade e cultivando um intenso amor pelos outros, esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Confie nele, pois cumprirá a sua promessa e fará o que disse que faria. Aquele que começou a boa obra em vós, a realizará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mas é importante ter certeza de que ele realmente começou um bom trabalho em nós. Não há indicação nas Escrituras de que alguém possa apenas fazer uma oração em um dia e depois se afastar para sempre de Cristo, viver em pecado, impenitente, morrer separado do Senhor e ainda receber a vida eterna. A salvação é pela fé somente em Cristo, não pelo nosso bom comportamento, mas uma fé que realmente salva também é uma fé que mais tarde trará a obediência e não permitirá o afastamento permanente. Existem várias advertências nas Escrituras sobre isso. Esta é uma palavra fiel, que se morrermos com Ele, também viveremos com Ele.
Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda assim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de 11 a 13. E assim nos apegamos a Cristo somente como nossa misericórdia e única esperança, sabendo que certamente não há outro caminho para a salvação e nenhum outro sacrifício pelos nossos pecados. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 26, 27. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. E você? Ao encerrarmos este livro, queremos incentivar você a tomar uma direção rumo a dias muito esperançosos e alegres. Mas primeiro, permita-nos perguntar novamente, em amor e genuína preocupação, como o melhor futuro para a sua vida e para a sua eternidade. Jesus Cristo é verdadeiramente o seu Senhor? Você realmente se arrependeu de seus pecados e depositou sua fé e confiança nele, em sua morte e ressurreição, para lhe conceder perdão e vida eterna? Se você disse sim, sua vida realmente mudou e tem mostrado evidências duradouras de fé, amor e obediência? Tiago, capítulo 2, versículo 17 a 26. Ou trata-se de uma decisão religiosa vazia e passageira que já se enfraqueceu? Ou foi uma confiança genuína que fez o seu coração girar e se apegar cada vez mais ao Senhor ao longo do tempo? Se este último for o caso, então você não é um dos que provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, e depois se afastaram dela até a sua morte. Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6. Você confiou sua vida ao fiel Criador. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19. E não deve lançar fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Você não é como as pessoas sobre as quais João disse: eles saíram de nós, mas não eram de nós. 1 João capítulo 2, versículo 19. Seu pai investiu demais de si próprio em você, o precioso sangue de seu próprio filho, e agora não deixaria um amado filho seu escapar de seu cuidado. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus a respeito do seu povo, e nunca hão de perecer, e nenhum homem os arrancará da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. Podemos ser como Paulo, que disse: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. O alívio e a confiança que os filhos de Deus sentirão naquele dia, quando Jesus disser: Vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. É uma esperança da qual você já pode desfrutar agora. Ao invés de temer esse momento, você pode ser como os santos de Deus no passado, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Muitos de nós vivem
com a sensação de que ainda estamos falhando, de que temos muito a fazer espiritualmente, de que temos ainda que nos disciplinar muito. Felizmente, fomos capazes de deixar muito dos nossos pecados, mas outros continuam se escondendo pelas frestas e retornando de vez em quando. 1 João capítulo 1, versículo de 8 a 10, Romanos capítulo 7, versículo 17. Às vezes nos sentimos como um patinador no gelo que derrapa 3 ou 4 vezes durante a apresentação e, em seguida, desanimado, espera que os juízes publiquem a pontuação, temendo o pior. Você pode não ter tanta certeza do seu status diante de Deus por causa da história de seus erros. Você ainda pode ter muitas perguntas sobre sua capacidade de obedecer, vencer e ser digno de seu chamado, mas a sua identidade não se baseia em seus sentimentos ou desempenho. É o resultado de sua fé em Jesus e em sua vida, morte e ressurreição. Baseia-se na salvação e na justiça que Deus lhe concede gratuitamente. Romanos capítulo 10, versículo 10. Então, a Bíblia nos diz para levantar a cabeça, porque nossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, versículo 28. E para lançar nossos olhos sobre aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria. Judas capítulo 24. Nossa esperança não está em nós mesmos. Não podemos nos salvar ou nos manter salvos. Então, andamos pela fé e nos apegamos somente a Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Jesus é totalmente capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por causa do sacrifício dele e do que ele já fez em sua vida, por causa de sua graça para com você e seu Espírito dentro de você, agora você pode viver sua identidade em Cristo, cheia de esperança e alegria, dando frutos em toda boa obra, vivendo para a glória de Deus e ansioso por ser chamado de verdadeiro e fiel a Ele no dia final. Esta não é apenas a melhor e mais gratificante maneira de viver sua vida, mas também a melhor maneira de você se preparar para o dia do julgamento que está para chegar. Então, com isso em mente, e com cada nascer do sol que ainda resta no calendário da sua vida, que Deus Pai possa ajudar cada um de nós a viver de todo o coração, andando em amor e verdade como seus filhos amados. Vamos jogar fora os obstáculos podres restantes de nossas vidas velhas e mortas, vestir novas roupas limpas e frescas e a nossa armadura espiritual que temos nele, e nunca olhar para trás. Quando aprendemos a andar no Espírito, não somos mais impedidos pelos desejos pecaminosos da nossa carne, e não precisamos mais ser vencidos pelo mal, mas nele podemos vencer o mal com o bem. Podemos ser fortes no Senhor, em quem somos no Senhor e no que temos no Senhor, e viver pelo poder de seu poder glorioso. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12. Então, por causa dele, quem somos nele e do que temos nele? Vamos permanecer firmes, resistindo às acusações, ataques e esquemas do inimigo. Oremos com ousadia, sabendo que temos acesso aberto ao Pai através de Jesus. Vamos brilhar intensamente, como suas luzes na escuridão, testemunhando a verdade. Andemos dignamente, imitando nosso Pai em nossos pensamentos, palavras e relacionamentos. Trabalhemos diligentemente,
divulgando o Evangelho e fazendo discípulo de todas as nações. Vivamos vitoriosamente, sabendo que o Espírito Santo está dentro de nós e nos capacita diariamente. Assim, também podemos nos unir ao apóstolo Paulo e esperamos declarar estas palavras em nossos últimos dias. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora me é estendida uma coroa de justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua aparição. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. As promessas de Deus para você, que serão cumpridas com certeza no final, estão atualmente em vigor em seu coração hoje. Você não precisa esperar até que esteja diante dele para saber quem você é ou a herança que você tem nele. 1 João capítulo 5, versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Em Cristo, você é amado, aceito, abençoado e perdoado. Em Cristo, você é selado, forte e santo, inculpável. Nele, você tem paz e acesso ao Pai, comunhão com o Filho e uma herança rica e gloriosa através do Espírito. Nele, você é a morada de Deus e habitará com Ele para todo sempre. Tudo pela glória de Deus. Este é você, identificado. A Deus seja a glória. 8 exortações sobre estilos de vida encontradas em Efésios. Aqui estão escolhas de estilo de vida muito prática adaptadas de Efésios capítulo 5, versículo de 15 a 21, que podem ajudar cada um de nós a se posicionar para glorificar a Deus em nossas vidas cotidianas. 4 coisas que as Escrituras dizem que os filhos amados de Deus devem parar de fazer. Versículo 15. Parar de ser descuidado. Sabiamente viva seu dia com um propósito. Versículo 16. Pare de perder tempo. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Versículo 17. Para de ser tolo. Descubra qual é a vontade de Deus e faça. Versículo 18. Pare de embebedar-se. Encontre sua alegria no Espírito de Deus. 4 coisas que as Escrituras dizem que os filhos amados de Deus devem começar a fazer. Versículo 19. Comece a falar. Edifique os outros com palavras divinas. Versículo 19. Comece a cantar. Glorifique a Deus com a sua voz e escolhas musicais. Versículo 20. Comece a agradecer. Seja grato por tudo que Deus está fazendo. Versículo 21. Comece a servir. Sirva e apoie a outros, em vez de ser egocêntrico.